aqui no Brasil, a gente tem essa situação onde muitas pessoas elas começam a estudar cursos de inglês e elas não conseguem se desenvolver, né? Elas não conseguem chegar ao ponto realmente de falar inglês. Então eu vou discutir essa questão assim de metodologia, como eu trabalho, como a maioria das escolas tradicionais trabalham. São 6 níveis de inglês. E isso aqui é baseado num padrão europeu, né, para que todo mundo falasse a mesma língua, né, que ficasse uma coisa unificada. Então, você tem o básico, pré-intermediário, intermediário, intermediário avançado, avançado e proficiente, né? Então, vamos lá. A maioria das pessoas do Brasil, elas infelizmente, elas ficam travadas no básico e no pré-intermediário. Uma pessoa que já começa já a ter bastante autonomia para falar, para conseguir se virar sozinho no exterior, seria o equivalente ao intermediário. E na questão aqui do intermediário avançado, seria, vamos dizer assim, o que as pessoas querem dizer como uma pessoa fluente em inglês. Então, a minha proposta do meu curso, que eu estou querendo lançar agora com as minhas aulas particulares, é pessoal que está no básico e no pré-intermediário e fazer essa mudança, deixar o pessoal aqui no nível intermediário falando inglês que já consiga se virar no exterior, porque a partir daí a pessoa já consegue se desenvolver sozinha. Aí aqui, né, o tempo e o que fazer. Um dos problemas das pessoas é que as pessoas elas desanimam muito fácil, né? Então, acho que o principal ponto é que você precisa ter consistência e persistência. E você precisa estudar sempre um pouquinho todo dia. Não é só a aula, não é só a lição de casa. É aula, é lição de casa, é ver série, é ver filme, é ler livros, é você pegar o inglês e transformar como parte da sua vida, do seu dia a dia, né? E eu dou esse tempo de 2 anos porque simplesmente assim, baseando na minha própria experiência. Porque eu comecei com 10, com 12 eu já estava falando. Quando eu já estava com 14, eu já estava assim, cansado de cursinho de inglês, já não sentia mais que eu precisava, porque eu já estava me sentindo totalmente autônomo. Eu comecei com 10 anos, com 12, quando eu conversei com um britânico na pousada, eu fiquei 4 horas falando com ele, eu já tinha. Aí eu tive essa confiança assim, que eu falei, pô, eu fiquei 4 horas falando com ele, eu tive alguns problemas assim de vocabulário, que eram coisas que eu não sabia, mas de maneira geral eu já estava conseguindo falar inglês. Então eu acho que 2 anos assim de uma coisa persistente você consegue. Porque quando eu estava dos 10 aos 12 anos, eu jogava jogos 100% em inglês, muitas vezes eu não entendia o que tinha que fazer, mas você tenta ir na raça, tentar entender. Então, eu transformei o inglês como parte da minha vida. Eu jogava em inglês, eu lia livros em inglês, eu assistia muito Senhor dos Anéis e outros filmes em inglês. Então, eu transformava o inglês simplesmente como parte da minha vida, do meu dia a dia, né? Então, você precisa de consistência, persistência, e você tem que se dar o tempo para aprender, pelo menos 2 anos, né? Porque menos que isso fica complicado. Aí aqui, as crenças erradas aqui que o pessoal tem, né? Que assim, o pessoal sempre fala, quero falar, quero falar, quero falar. Speaking, 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 todo mundo fala isso, né? Só que, na verdade, essa não é a principal habilidade. Na verdade, para você aprender uma língua, você tem que aprender a distinguir os sons. Então, a principal coisa é o listening. Você simplesmente tem que aprender a ouvir e distinguir os sons. E também a questão do contexto, para você não se confundir, por exemplo, quando são palavras parecidas. Por exemplo, o verbo saber conhecer, know. Para você falar não, know. Confunde, entendeu? Depende do contexto. Você falar o verbo ler no passado, read. Vermelho, red. Vai depender do contexto. Outra coisa também que o pessoal tem de crença errada é achar que você está estudando errado, você está roubando, ou tem alguma coisa errada com você se você assiste o filme sem legenda. Tem que ter a legenda, e a legenda tem que ter em inglês.
Porque assim, se você tá aprendendo inglês, você não tá firme na língua, aí você bota a legenda do seu em português, é como se o cérebro assim, bum, desligasse. Você tá lá tentando se esforçar para entender o que as pessoas estão falando, aí de repente você só foca só na legenda e ignora o som. Então tem que ser em inglês, para um dar apoio pro outro. Porque assim, muitas pessoas, elas falam assim, eu sou uma pessoa visual. Só que o problema de uma língua é que, na maioria das vezes, você está falando ou você está ouvindo. Então, não tem o que você vai ver. Então, para o pessoal visual, você tem que ter a legenda ligada, porque isso seria equivalente à rodinha da bicicleta, né? Então, é nessa situação, principalmente as pessoas que sabem que são aprendizes visuais, eu tô lançando meu site, estou abrindo turmas novas, né? E eu fico feliz aí que um aluno meu aí que a gente tinha infelizmente separado, agora você voltou para ser meu parceiro de lives, né? Tamo junto, meu caro. Então, a correria lá do trabalho, mas depois a gente se fala com calma. Então, aí na questão das legendas, né? Voltando. Porque assim, você tá lá o filme, áudio em inglês, legenda em inglês. Aí você tá lá, não entendeu alguma coisa? Pausa, anota ali a frase, o vocabulário que você não entendeu para depois estudar. Você tem Google, ChatGPT. Se você não tiver professor. Se você tiver professor, já manda direto para o seu professor. Estou mais do que aberto e disponível para tirar dúvida do pessoal, né? E também, que mais? Outra coisa também importante, né? Gramática é chato, gramática é inútil. Todo professor fala isso simplesmente para falar assim: eu tenho a fórmula mágica, compre o meu curso. Só que isso, na verdade, isso é uma mentira. Porque se você vê um simples post, como usar o verbo to be, você está aprendendo as regras da língua. Você está aprendendo quando usar, quando não usar, o que fazer, o que não fazer. Então, quase tudo conta como gramática, porque a gramática são simplesmente as regras de uma língua. Então, beleza. A gente se conheceu, né, ano passado, né, para quem não sabe. E aí você veio por mim por indicação, né, de um colega seu de trabalho, né? E aí você estava muito querendo aprender, mas você era um dos muitos brasileiros, né, que perdeu completamente a esperança. Basicão, comprou curso, não deu certo, não conseguiu se desenvolver. E aí o problema é o seguinte: a minha metodologia funciona, só que ela é confusa de entender, né, o que você está fazendo, por que você está fazendo. E esclarecer para as pessoas como eu trabalho e como é que eu lido com os alunos, assim, vamos dizer assim, traumatizados, né? Que tenta, não consegue se desenvolver, e como que comigo, se você se esforçar, se você seguir o que eu tô falando, você se desenvolve de boa, né? Então, beleza, o Marcos, nível pré-intermediário, ficou uns meses comigo, aí agora, como é que era a dinâmica nas aulas do começo, a questão de lição de casa, o que eu fiz nos primeiros 3 meses, o que você lembra? Igual você falou, assim, acho que às vezes a gente tá muito desacostumado a estudar mesmo, assim. Acho que uma das coisas Sim. que eu tenho mais falado é que o brasileiro não aprendeu a estudar, né? E quando vem uma metodologia diferente daquela que é o professor passando alguma coisa e você copiando ali, é muito diferente, né? Igual você falou, eu vinha de um curso, estava meio frustrado, porque achei que Uhum. comprando o curso fluiria naturalmente. Eu não tenho vergonha de falar isso, mesmo sendo disciplinado, mesmo fazendo, mesmo que pedia para fazer, a frustração vinha porque eu não conseguia pronunciar uma frase em inglês. Aí eu tive a oportunidade, através de um grande amigo, que falou do Léo, e era para começar bem antes, né? Só que eu falei, não, acho que vou tentar no curso ainda. E quando eu comecei a fazer aula com o Léo ali, foi bem dinâmico. No início a gente começou assim se adaptar uma ao outra ali, mas acho que foi bem assim legal. E uma coisa não entrava na minha cabeça era a tal da atividade para fazer. Literalmente A mesmo. questão da lição. Porque assim, o que eu Tinha acho uma muito lista estranho. para fazer, você não fez, você não fez. E eu Eu ficava ficava, assim, cara. eu ficava muito frustrado, assim, pô, velho, vocês não estão fazendo a lição. Porque é muito estranho, né? Se chegar assim, é como se fosse tipo um Excel, né? Preencha essa tabela aí. É, E depois inventa umas frases do que você quiser. Aí eu vou vendo se tá certo ou tá errado. Tipo, principalmente a questão da tabelinha.
que você acha da tabelinha? Pode ser sincero, pode criticar, meter o pau. O que você acha da No tabelinha? início eu achava uma encheção de saco. Eu falava, mano, isso aqui não tá adiantando bosta nenhuma. Só que, né, com o passar do tempo, com a metodologia, com as aulas, aí eu comecei a entender, poxa, mano, tá faltando palavra quando eu vou fazer o speaking, por exemplo. Aí a tabelinha vinha muito para isso, para tentar aumentar o vocabulário, para você criar as frases, para você ter noção daquilo que você está fazendo. Tinha a primeira coluna, a segunda coluna, que eu ficava, o que é isso? Uma outra aluna minha aqui de São Paulo, a tabela é luta, mas é muito necessária, entendeu? Sim. Parece que eu tô, tipo, judiando dos alunos, mas é um mal necessário, porque a minha mestre, ela fez isso comigo com 10 anos, e fez toda a diferença, entendeu? Cara, realmente é muito bom mesmo. Entra no YouTube, gente. O meu perfil no Instagram tem o link do WhatsApp, o site da Little Birds, e eu botei o YouTube. Lá, vocês entram na aba ao vivo, que vocês conseguem ver o meu convidado e também ver a apresentação de slides para quem tiver interessado, tá? Porque senão vai ficar, muitas vezes agora eu só calado. Então entra lá no YouTube. Então, a questão da tabela, encheção de saco. Então, é aquela coisa, o pessoal, eles têm vergonha de falar na cara, assim, a decoreba é um mal necessário. Foi. A decoreba é um mal necessário. Né? Convidado especial. Só que aquela coisa, a questão assim dos verbos. Você pega as outras línguas europeias, né? Por que essa estratégia de você ficar batendo em verbo funciona no inglês? Mas, tipo, se eu fosse professor de francês, italiano, russo, alemão, eu dei uma olhada por cima nessas línguas. Espanhol, esse negócio não funcionaria de jeito nenhum. Por quê? Porque as conjugações são muito curtas. A maioria dos verbos, eles são regulares. Você precisa saber de 4 palavras. Verbo sem S, com ED e com ING. E a partir do momento que você consegue pescar os verbos, todos os verbos, como eles estão conjugados, como eles estão posicionados, você consegue entender o contexto do que você está lendo ou do que a pessoa está falando para você. Entendeu? E a partir daí do momento, você, magicamente, você nem percebe assim, agora eu sou um aluno pré-intermediário, agora eu consigo entender um pouquinho. Se a pessoa falar devagarzinho, eu já consigo pescar, entendeu? Essa é a magia da virada. É bater em verbo. Outra coisa também, o inglês ele tem muita influência do latim, principalmente do francês. Então, a maneira que você estrutura a frase, ela é quase igual ao português, que é sujeito, aí depois você bota os verbos, depois você bota o complemento. Entendeu? Tipo, eu como chocolate. Eu sujeito, o como de verbo e o chocolate de complemento. Enquanto que se for o alemão, seria uma coisa assim, eu chocolate como. Entendeu? Aí já seria uma coisa mais confusa. Outra coisa, o alemão, apesar de ser uma língua irmã do inglês, tem muito mais conjugações, então é uma situação mais parecida com o português. Então essa estratégia de fazer tabelinha de verbo numa aula de alemão não seria tão eficiente. Entendeu? Esse decoreba. E aí a outra parte da lição, né, que você odiou a tabela, aí também a questão da frase. O que você achava das frases aleatórias que você tinha que escrever? Na verdade, eu dava umas viajadas, né? Queria virar poeta, você lembra? Então, você ficava pegando coisa de música, né? Eu falei, não, velho, coisa simples, assim, como que tipo, por exemplo, a pessoa é vegetariana, aí eu dou o verbo eat, eu não como carne, uma coisa simples, entendeu? 3, 4, 5, 6 palavras. Cara, eu realmente ficava nessa. Aí eu ficava assim, caramba, mano, como é que, tipo assim, né? Vai fluir isso daqui, não vai fluir? E realmente a gente tenta dar o passo maior que a perna, mas na hora que você vê que você está começando a tipo, conversar com alguém mesmo, cara, aí você começa a encurtar a mesma frase, que vem rápido na sua cabeça, né? Porque fica faltando palavra. Aí na hora que você vê as frases assim, até mais curtas também, depois você vai complementando. Eu lembro que eu tinha uma dúvida mestra também, que ninguém me matava, que o bom do professor ali ao vivo para conversar com você, que foi o lance do tu. Eu ficava assim, mano, mas do nada tem um tu aqui, esse verbo não tem o tu, e esse tem. Aí você falou, não, porque
esse segundo verbo tá ligado ao sujeito, mas ele não é o primeiro, por isso que ele tem que ter o tu ali. Eu falei, caramba, mano, nó. Outra boa, tipo, por exemplo, você pegar o verbo do, né, que é fazer, aí você tá negando o negócio, por exemplo, sei lá, eu não trabalho, I do not work. Mas por que tem o verbo fazer nesse troço? Entendeu? Porque é uma lógica que não tem no português, mas no inglês tem. Entendeu? Você lembra aí, lá, do nosso amigo? O amigo lá, porque ele tá querendo traduzir, tipo, eu foi, não né, faço... foi literalmente de coach aquilo ali, né? A gente já era umas 11 horas da noite e ele destravou, cara. Foi engraçado falar isso, destravou, mas ele... Assim, eu tô... Para de traduzir a letra. Tipo, por exemplo, ele tava traduzindo. Tipo, eu não trabalho, né? I do not work. Ele tava... Eu não faço trabalho. Entendeu? Aí ele não tava traduzindo ao pé da letra. Aí na hora que eu falei assim, não, velho, é verbo auxiliar, você ignora. Você fala I do not work, mas você ignora esse faço. Eu não trabalho a tradução, é só isso. Porque o verbo auxiliar, aí foi essa virada de chave, né? Que eu te falei assim, ó, o verbo do, você pode usar o verbo do, o be e o have. Você pode usar ele como o verbo principal, como auxiliar ou como as duas coisas. Entendeu? Aí esses macetezinhos é que eu usava no curso, que eu uso no curso inicial, e é isso que faz toda a diferença. Talvez uma pessoa vai falar assim, nossa senhora, mas sério que foi assim? Mas foi muito engraçado, porque já tava aí pro lado da atenção já, tipo assim, mano, tá errando toda hora, tá acontecendo. E soltou... aí foi aí que eu me toquei que o problema daquela hora é porque ele tava traduzindo ao pé da letra. Aí depois disso, o seu amigo foi lá e rapidinho também, igual você, virou pré-intermediário também. Demais, cara, demais. Foi muito bom mesmo. Pro futuro, aí, quando vocês estruturarem a empresa e vocês estiverem melhor, vamos voltar nós três aí, tá? Porque eu sinto falta da hora. Se Deus quiser, tem muito manual em inglês, cara, então é necessário ter muita... beleza. Terminar, então, entendeu? Quem sabe aí. Então, depois vocês estruturarem as coisas lá, então volta aí de final de semana, de manhã, de tarde, de noite, aí que eu tô disponível para aula com vocês aí, porque era muito legal nós três. Bom, enfim, beleza, aí tinha a questão da lição, né? Aí quando começou... Aí outra coisa, o modal, que é o principal ponto para você chegar na parte intermediária. O que você acha do modal? Eu tentava falar tudo sem os modal, né? Aí você foi... Cara, tem que ser importante, o pessoal usa muito. Aí a gente ficava mais ali no will só, aquela coisa assim, mas depois que você entende o conceito, o que ele faz ali para, tipo assim, você conseguir formular outras frases, entender também. Eu também tinha um lance de tentar traduzir o will também, né? O will tem que não tem uma tradução para ele, o que é isso e tal? Então, aí a questão do modal é o seguinte, não é como traduz, é como usa, como influencia a frase, né? Então, por exemplo, os modais mais importantes, né? Disparado o will, porque sem o will praticamente você não consegue falar nada no futuro. Em segundo lugar, o would, eu diria o would. Aí a questão do would, por exemplo, é engraçado, ó, porque muitas pessoas, eu vi isso também nos meus quiz, que muitas pessoas, elas chegavam e falavam assim, tipo, eu falava, would é o quê? A pessoa, gostaria. Eu pensei, mas como que várias pessoas, homem e mulher, de várias partes do Brasil, várias idades, chegam na mesma conclusão e chegam errado? Sabe como é que é? Eu falei isso com o seu colega de trabalho. Que assim, as pessoas vão lá no começo do curso básico, aí tipo, tem aula temática de pedir aula no restaurante, e tá lá, I would like to order, eu gostaria de pedir. Só que, tipo, gostaria é o would com like. Os professores, eles não explicam que o would é um coringa, encaixa com qualquer verbo. É gostaria só se tiver o like do lado. Aí a pessoa, ela fala, não, would é gostaria. Aí quando o would tá numa outra frase, com outro verbo, ela fala, mas eu tô conseguindo entender esse negócio aqui. Até tirar essa convicção da pessoa, cara, é muito complicado. Porque a pessoa fala, não, isso aqui é gostaria, e eu não vou ficar com todas as minhas forças. O cérebro já vai lá e já pega o gostaria, já taca na frase já, e depois você fica, mas tem uma coisa de errado, eu gostaria, tipo... would buy, cara, eu gosto, tipo, não, mano, cara. Eu gostaria de comprar, assim, tipo, não, eu compraria só, né, o would buy. Aí, tipo,
os outros modais, assim, tipo should, assim, para convencer as pessoas, gente, isso é um conselho, uma recomendação, olha o contexto da frase, analisa com calma, sabe? O que? Possibilidade, habilidade, perguntas educadas. Cada frase é diferente, cada frase é uma história diferente, sabe? E você falava, tinha que analisar muito o contexto, né, cara? É isso. O que, que a pessoa quer dizer? Porque, por exemplo, o MEI pode ser um nome de uma mulher, um mês de um ano, pode ser um verbo modal, entendeu? Tem várias coisas diferentes. A mesma palavra, coisas completamente diferentes. Às vezes, por exemplo, eu falo wood, aí por causa do som a pessoa entende madeira, porque madeira também é wood. Então tem uma série de problemas que você tem que ir indo pouco a pouco, mas assim, da gramática intermediária, o modal é o principal ponto. E, cara, isso dá muito trabalho, porque as pessoas elas aprendem errado nos cursos tradicionais, aí depois para ensinar certo, cara, é um parto. É muito difícil, é muito complicado. Mas é aquela coisa, eu bato no mesmo ponto, aí a pessoa. Ah, tô começando a entender. Eu falo assim, mas o modal você não tá vendo que é importante? As pessoas do trabalho. Olha, Tite, meu chefe me deu um slide, um texto, meu, tava cheio de wood, cheio de will, cheio de quem, cheio de should. Aí eu falei, meu, eu tô vendo como esse negócio é importante. Porque assim, você tem os dois níveis básicos, você tem os dois níveis intermediários, os dois níveis avançados. Para você conseguir falar inglês, você tem que ser pelo menos do nível 3. Você é nível 2. Só que para você chegar lá, você tem que pelo menos saber o modal. Entendeu? Porque senão a coisa não vai dar certo. Porque senão, olha, sabe, você viu como isso dá problemas. Uma outra coisa também que a gente chegou no consenso também, que é a importância da revisão também, né, cara? Fazer algumas Você vê, revisões, cara. Acho que isso que a gente rever falava, eu falava com você modal, ainda, falei, Léo, a gente tem que fazer algumas revisões, vamos voltar lá, mesmo que rever seja básico como ou não, porque vai passando assim, só que você fala assim, mano, eu, eu acho que eu sei aquilo lá, mas eu queria dar uma revisitada e entra naquilo que eu falei do modelo de estudo, entendeu? A revisão é imprescindível para você conseguir armazenar na sua mente as informações corretas. E aí a gente ia lá, fazia, voltava, e sempre naquele dinamismo mesmo, cara. Então, por exemplo, a gramática tem muitos pontos importantes, mas o que eu realmente considero essencial são 7 coisas. As 6 estruturas, né, que são os dois presentes, os dois passados, os dois futuros, e mais o verbo modal. Se a pessoa sabe isso, eu tenho tranquilidade que o resto, a coisa vai indo. Eu vou dando texto, eu vou fazendo umas perguntas aqui, eu falo uma coisinha ali, eu dou um áudio aqui, aí a pessoa vai progredindo. Se ela tiver as 6 estruturas bem firmes na cabeça e mais os verbos modais, aí a coisa progride. O resto Sim. meio que dá para ignorar. Aí quando a pessoa começar a apresentar uma maturidade maior no speaking, no listening, a pessoa simplesmente fazer a lição e fazer a lição, sabe, com gosto, com vontade, aí você já sente amadurecimento. Aí você começa a dar coisas mais difíceis. Aí a pessoa começa a progredir bem mais rápido. Então, peraí, agora eu queria falar com você para a última coisa, para a gente voltar para os slides. É que assim, beleza, eu tive o curso básico, aí teve presente, passado, futuro, teve o modal, aí começou o speaking. Aí eu fazia as perguntas, e aí, como é que foi o seu dia? O que você fez? O que você não fez? Seu dia foi bom? Aí o que você achou do seu desempenho nas aulas de speaking depois do meu curso básico? Ah, cara, aí que você vê que a tabelinha faz diferença, né? Porque quando eu comecei a caçar as palavras e não vinha. Aí quando você voltava, você fala assim, mano, onde é que eu tenho vocabulário para buscar esse aqui? Aí você tinha que ir lá na tabelinha, muitas das vezes. Lembrava das frases, os beabá mesmo assim. E foi onde que se sente mais assim. Parece que passa uma parte mais chata, que é a da estrutura ali, né? Do alicerce. Porque quando você começa a falar, pô, mano, eu não sei falar inglês não, mas eu tô tentando comunicar aqui, sabe? Tipo, você realmente está pondo para fora aquilo que você sabe, aí começa a surgir dúvida, começa a surgir falta de palavras, já começa, né? Você Você começa, sentiu. Os primeiros 2 meses você não fez lição. No terceiro você já começou, opa, peraí, meu, ele tá falando isso toda hora, meu, esse troço tem que ser importante. Aí tem. quando chegou no speaking, você tinha que falar as coisas que aconteceram, você tinha que falar tudo no passado. Aí faltava vocabulário. Se você tivesse feito as liçõezinhas, você teria, entendeu? Principalmente para verbo irregular, que é mais chato. É, aí você fica assim, mano,
Porque você começa a ver crescimento, sabe? Você fala assim, pô, tô melhorando isso daqui. Aí você começa a falar, mano, o que que eu posso fazer para andar mais rápido, ainda que você quer começar mais rápido, né? Ficar mais rápido. Aí começa, mano, faz a tabelinha, começa a procurar material. Aí eu já comecei, Léo, tem alguma coisa aí que eu posso procurar para fazer aqui, alguma coisa assim. Aí eu assim comecei a correr atrás. Então vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui. Beleza. Então vamos voltar aqui para a questão dos slides. Vamos lá. Então eu falei a questão do speaking, listening, as legendas e a gramática, tá? Beleza. Aí aqui, né, ó, tem as dúvidas existenciais. Quero aprender uma língua, né, no caso do inglês. E agora? Aí vê se essas perguntas, vê se você acha que está condizente. Ó, por onde começar, como estudar, como falar no presente, passado e futuro, como montar uma frase afirmativa, negativa e interrogativa e como enriquecer o vocabulário. Quais palavras estudar primeiro? Essas perguntas passavam pela sua cabeça antes de você estar no curso comigo? Muito difícil. Não, mas tipo, você tinha essas dúvidas? Essas coisas assim, por onde que eu começo? Como que eu estudo? Como que eu monto a frase do presente, do passado? Você tinha essas dúvidas existenciais? Assim, Era que eu mais tinha. Era. Ah. Porque eu falava Então, assim, mano, eu quero falar alguma coisa, mas eu não sabia. Porque quando você começou a falar, né? Primeiro vem o sujeito, depois ou vem o verbo auxiliar, ou pode vir o modal. nem verbo lá. Aí depois vem, você fala assim, caramba, mano, tipo, você começou realmente a botar o tijolo ali no alicerce para você falar, mano, eu tô entendendo aqui que agora o que eu falar pode estar sendo dito de forma errada, mas vai estar certo gramaticalmente. Porque para pensar assim, ó, sujeito, aí os verbos, aí depois o complemento. Se você usa mal os verbos, o que acontece? Eu já peguei gente que tinha vocabulário, que sabia pronunciar, só que a pessoa usava os verbos muito mal. Por quê? Porque a pessoa ignorava o estudo da gramática, a ordem certa das coisas. E eu não conseguia entender nada. Aí eu tive exercícios ali que eu inventei, o speak da pessoa, pum, fluiu. Um cara de São Paulo, entendeu? E aí o que faltava nele era saber conjugar os verbos, usar os verbos e botar eles na ordem certa, entendeu? Faz diferença demais quem tem uma visão ampla chegar e falar assim mesmo, porque a gente que está no início assim é inseguro demais aí, não? Então, aí vamos lá, ó. Por onde começar? Aprenda a estruturar a frase, como montar as frases afirmando, negando e perguntando. Porque assim, curso tradicional. Muitas pessoas falam para mim que, tipo, eu cheguei no curso tradicional e, tipo, assim, ó, 2 presentes, 2 passados, 2 futuros, né? 6 estruturas que eu falo. Isso aí você tem que saber, meu filho. Você tem que saber, senão a coisa não vai. Aí eu falei assim, beleza, você aprendeu o presente simples? Sim. Quantas aulas você teve? 1 ou 2. Tá, e o contínuo, você teve? Não. Ou seja, a pessoa, ela não aprendeu o passado e o futuro, ela não tem nem ideia o que você tem que fazer, e no presente ela ficou capenga. São 2 coisas, ela só aprendeu uma. Então, por isso que o curso tradicional não funciona, a pessoa fica capenga. Cara, realmente, tipo assim, né? E é muito maçante às vezes, cara. Quando você não vê evolução, parece que vai desanimando mais ainda. Então, e outra coisa, beleza, presente, passado, futuro. Aí depois disso tem mais 3 coisas. Você tem que afirmar, negar e perguntar. Você tem que ter aquela confiança. Tipo, eu como chocolate, I eat chocolate. Eu não como chocolate, I do not eat chocolate. Aí pergunta, eu como chocolate? Do I eat chocolate? Eu peguei a mesma frase, no mesmo tempo verbal, afirma, nega, pergunta. É isso que eu passo para os alunos. E é a partir daí que vem que o inglês desabrocha, que a pessoa ela consegue falar e com confiança. Realmente começa a fazer mais sentido mesmo, mas tem mais. Cara, é difícil falar assim, né? Mas você começa a ter mais, tipo assim, segurança, sabe? Você, cara, se eu falar aqui, eu posso até pronunciar errado, mas pelo menos vai estar certo ali. Então, e aí vamos lá, ó. Aprenda simultaneamente aprenda os verbos para enriquecer o seu vocabulário. Os primeiros 3 meses, o que eu falo para a pessoa, enriquece o seu vocabulário só nos verbos. Aprende a conjugar os verbos e como usar eles numa frase decentemente. Eu só alfabetizo as pessoas, entendeu? Você aprendeu os verbos e como conjugar e como usar. Porque, beleza, você sabe usar o sujeito, você sabe botar os verbos mais ou menos bem. Depois você aprende o resto. Depois dos 3 meses, aí você foca no resto, né?
E aí, o Uhum. que você achou dessa parte aqui, entendeu? Tipo, alguém já falou pra você, foca só no verbo? Ou foi só eu que falei isso? Ah, no início foi só você mesmo. Aí É. tem que meio que ir às cegas, assim, né? Você fala, cara, isso aqui vai levar aonde? Mas Então, tem uns que. Cada um tem o seu jeito, né? Mas tem uns que é só áudio e texto, não? Meu mas é, Deus. mas é que tá, você tem que aprender a estruturar, porque senão depois no áudio ou pra ler você fica perdido. A pergunta, né? Por que o verbo tá invertido com o sujeito? Porque é uma É, pergunta. Tem vários macetes. Aí vamos lá, como estudar? Então, é uma coisa que você não fez lá no começo, nos primeiros 2 meses. Faça sempre a lição de casa. Porque esse é o termômetro para eu ver se você está aprendendo ou não. Porque aí eu posso te ajudar. Se você não fizer, eu não sei se você está aprendendo. Entendeu? Porque quando você faz na aula é uma coisa. Agora, quando você faz sozinho é outra coisa. Não tem ninguém para te segurar pela mãozinha, né? tipo isso. Aí, beleza. Terminou o curso básico, minha sugestão é já começa a pegar os seus filmes favoritos, suas séries favoritas, bota o áudio em inglês, legenda em inglês e vai assistindo. E vai anotando os vocabulários. E tenta se forçar a entender. Você tem que fazer isso, exercício de listening, todo dia, 2 anos para a coisa fluir. Para você. No começo vai ser difícil, é normal. Mas depois a coisa vai melhorando com o tempo. Tem uma coisa também que a gente. Tipo assim, ah, mano, quando um brasileiro fala, meio que eu entendo o que ele tá falando, mas quando é um nativo falando, aí a gente não entende quase nada. E é Então, tipo, tirar esse sotaque brasileiro mesmo, assim, do inglês que a gente ouve muitas das vezes também ajuda muito nessa parte do listing aí. Oi, gente, entra no meu perfil do Instagram, na página principal, pelo link do YouTube, é, na parte ao vivo, que aí vocês conseguem ver a live com o convidado e com os slides. Bom, aí aqui anotar as palavras, né, e tentar montar frases, né, você usar isso de uma forma prática, não só teórica, mas também tem que ser prática, porque você montando umas frasezinhas curtas, você já começa a botar as ideias no lugar. Agora, o próximo passo aqui, não ter pressa, né? Porque é uma coisa que demora vários meses para você começar a ver o resultado. Se você faz o meu curso básico, pelo menos você já se sente alfabetizado, assim, você já consegue pensar assim, tipo, olha, agora eu já consigo escrever umas frases curtas aqui, 3 palavras, 6 palavras, às vezes 9 palavras. Então já dá para sair alguma coisa, já consigo ler o texto. Aí o problema bom é falta de vocabulário, porque isso aí um tradutor já resolve, um dicionário já resolve. Agora você não entender nada, tipo, você olhar o will, should, que isso? Entendeu? Aí você não saber a conjugação do verbo to be, do verbo to do, aí você fica realmente perdido. O que você acha? Eu vejo que realmente quando falta vocabulário, aí depende mais da pessoa mesmo, né? Correr atrás, tentar fazer alguma coisa, porque quando você vai colocando o conceito, tipo, meio que já vai, assim, ah, se o cara tá aqui, que é um verbo que vai finalizar a frase, ah, agora eu entendo porque que isso está invertido, então realmente fica mais fácil mesmo quando você cai ali no contexto das reportagens, da vida real mesmo, assim. Mesmo que você não entenda muita coisa, você já fala assim, mano, eu sei me situar. Talvez eu Hum. não entenda realmente o conceito, tem uns phrasal verb aí, mas, ah, mano, deu para entender alguma coisa assim. Então, aí a questão da dificuldade. Não pega texto, um texto gigante você acha que vai entender tudo. Vai pedaço a pedaço. Frases pequenas, na média, de 3 a 9 palavras. É mais ou menos uma frase. E na questão, quando você for fazer a lição de casa, estressa só no verbo. Qual usar, como usar, onde usar. Entendeu? Porque muitas pessoas falam, mas o complemento, tal, tarará. Eu estou só analisando se você está usando os verbos corretamente. Verbo auxiliar, verbo principal, se você está afirmando certo, negando certo, perguntando certo, né? E aí as pessoas, às vezes, elas ficam com medo de errar. Só que, assim, a questão da língua é você tem que se dar a chance de errar. Eu não tô aqui para rir das pessoas. Eu tô aqui para ajudar as pessoas, né? E as pessoas Igual ficam eles com falam, né? muito Criança medo, travado. aprende muito mais rápido, né? Criança, por causa dos bloqueios que quando a gente é mais velho tem. Não A tem gente fica com bloqueio. vergonha de errar, fica com vergonha daquilo. E a fala realmente, quando você é pequeno, a gente, tipo, se ninguém sentou e falou, fala isso, não, entendeu? Foi ali ouvindo todo mundo Natural. conversando dentro da sua casa que você foi aprendendo. O inglês, como a gente não tem isso dentro de casa,
a gente tem que realmente botar para fora mesmo ali na peleja, arrumar tipo assim, formas de fazer o speaking mesmo, porque quanto mais você falar, mais que vai virar uma rotina diária e você vai conseguir botar ele, tipo assim, evoluir mais, entendeu? Uhum. Então vamos lá. Aí aqui, como falar no presente, passado e futuro. E que assim, a estrutura de uma frase no inglês, ela tem as suas diferenças, mas o principal ele é muito parecido. A ordem principal, sabe, sujeito, os verbos, depois o complemento. E se você se acostumar com essas diferenças, aí você começa a fluir mais rápido. O segredo tá na dança das cadeiras dos verbos, né? E aí, depois que você tiver forte nisso, aí você passa para as outras coisas, como a preposição substantiva, adjetivo, esses outros tópicos. Aí aqui também a questão, né, em cima disso, frase afirmativa, negativa e interrogativa, né? Que, vamos lá, se você, a gente vai fazer um exercício no final da live para as pessoas verem, porque isso segue um padrãozinho, né? Por exemplo, sempre que você monta a pergunta, não interessa a estrutura que você está usando, você sempre inverte o verbo com o sujeito. Quando a gente nega alguma coisa em português, na maioria das vezes a gente não precisa de um verbo auxiliar, enquanto que no inglês você sempre precisa de um verbo auxiliar, de um verbo modal, tem essa diferença. Aí na frase afirmativa também tem as suas regras, entendeu? Então, a partir do momento que isso fica mais intuitivo, fica uma coisa muito mais fácil. E aí, o que você acha? Realmente, quando você já bate o olho, você já fala, mano, tem que botar o verbo aqui, que senão, o verbo auxiliar, que senão vai estar errado. Aí você já não fica mais inseguro, não. Questão de prática mesmo. Então, aí depois eu vou, nos slides mais para frente, eu vou mostrar por que o verbo ele é tão importante. Então, aqui o que eu falo para vocês é foquem aprender as conjugações verbais, porque são poucas, né? Enquanto que no inglês você aprende 4, 5, 6 palavras, o português você está aprendendo 20, 25, 30 palavras, é muito mais difícil. Entendeu? Então, por isso que essa estratégia de você focar nos verbos no começo em inglês funciona, porque você tem poucas palavras para aprender, então é muito mais simples. E a questão, assim, quando você pesca os verbos, como eles estão conjugados e onde eles estão posicionados, você já começa a pescar o contexto das coisas. Isso que é o mais importante. A questão de você pescar o contexto. Porque eu já vi pessoas não entendendo o verbo e entendendo o resto da frase. Elas não conseguiram deduzir o que era o verbo. Eu já vi pessoas entendendo o verbo e não entendendo o resto da frase, mas pelo contexto, uma palavrinha aqui, outra ali, elas conseguiram entender o geral. E aí? Muito isso. Tipo, você fica, caramba, realmente. Tipo assim, só vai, entendeu? Porque às vezes você vai ficar parando demais, você não força o seu raciocínio a pensar também. Então você tem que, tipo assim, obviamente, você vai ter que parar um dia e falar: essa palavra já apareceu 5 vezes na minha vida e eu não sei o que que ela é. Aí depois você vai lá, anota, aí você já automaticamente, quando você já vê, filha da mãe voltou, mas agora eu sei. Mas logo em seguida vai aparecer outra palavra também, que aí vai começar. Mas mesmo assim, cara, você já entendendo o contexto, eu acho que é o mais importante mesmo. Então, essa questão aqui dos verbos, né? A maioria dos verbos são regulares. Eu já vi, por exemplo, seu colega de trabalho, outras pessoas, as pessoas não sabiam que era um verbo regular. Eu perguntei para você o que era um verbo regular. Entendeu? Eu não estava nem testando o seu inglês. Eu queria ver se você sabia conceitos basiquinhos. A questão do ED no final, né? E, tipo, tem pessoas que passam 5 anos, 5 escolas diferentes e não sabem coisas básicas. Aí como é que você vai se guiar num texto ou num áudio, né? E aí, o que você acha dessa, por exemplo, essa questão aqui do verbo regular? Lembro que quando a gente foi fazer aquela primeira conversa de alinhamento, você me fez algumas perguntas. O que era isso? Eu falei, não sei não, mano. E foi Então, frustrante, porque eu já achava que eu já tinha conhecimento já. Eu aí você falei, viu que você não nossa, sabe nada. Você viu que você tava o perdidaço. choque de realidade, né? É, Tipo aquela coisa, né? Começou literalmente com a sua metodologia a estruturar os pensamentos que eu tinha. Parece que eles estavam soltos e quando você começou a falar, começou a encaixar os termos técnicos também. então, aí vamos lá. Vamos lá. Aqui você precisa. Então, é a questão aqui dos verbos também, né? Que no português é muito mais difícil. Aqui. Beleza. Aí aqui, ó, a questão metodologia. As metodologias de escolas tradicionais, a maioria delas é muito parecido, né? Muitas pessoas falavam para mim assim: eu fiquei 1 ano, 6 meses, 1 ano numa escola tal,
e só aprendi o presente. Então, como é que você vai se desenvolver na plenitude se você só sabe o presente, se você sabe o passado e o futuro? Entendeu? E ainda são 2 presentes, só dá um, o simples, não dá o contínuo. Então você fica travado e limitado. Aí outras coisas também que dificultam a minha vida. A pessoa estuda 1, 2, 3, 4, 5 anos. Aí eu falo, você sabe o que é verbo modal? Você precisa disso para chegar no nível intermediário. Desculpa, mas você precisa. Aí eu falo, tipo, a maioria das pessoas sabe o que é o will. Tem pessoas que nem sequer ouviram o que é o will. Entendeu? Aí fica muito difícil, porque eu tenho que pegar uma pessoa que desperdiçou 1, 2, 3, 4, 5 anos da vida dela, ela não sabe nem o que é o verbo modal, nem sequer ouviu falar disso, aí dificulta a vida para mim, que já deveria ser uma coisa óbvia, entendeu? Então a escola tradicional é muita enrolação. Aí também a questão aqui, ó, aulas temáticas, né? Por exemplo, a pessoa, ela mal chegou no curso de inglês, mal sabe o presente, já vai lá, tem o verbo modal. Aí a pessoa não explica direito, que não é como traduz, é como usa, é como influencia na frase. Então, a questão do meu curso básico, os 3 meses, é para eu pegar todas as coisas mais importantes, te alfabetizar, e aí você sabe o presente, passado, futuro, modal, e aí eu tenho uma liberdade maior para dar qualquer tipo de texto e qualquer tipo de áudio. É claro que eu dou umas coisas mais facinhas, né, para pessoa básico, para intermediário do máximo de dificuldade. Mas se a pessoa sabe presente, passado, futuro e modal, eu já tenho muita mais facilidade para trabalhar. E a pessoa já está mais ou menos alfabetizada. Entendeu? Então, enquanto que se eu desse só o presente e eu ficasse fazendo igual as escolas tradicionais, eu limitaria o meu trabalho. Entendeu? Então, a aula temática ela é legal, mas ela só é boa, ela só é mais eficiente quando você sabe como usar frases do presente, do passado, futuro e mais o verbo modal. Porque aí você chega no would, aí você não fica achando que é só gostaria. Você entende que é um coringa que encaixa com qualquer verbo. Nossa, teve uma aluna que, meu Deus do céu. Você consegue acreditar numa escola que a pessoa passa 3 anos? Eu fiquei besta. 3 anos, a mulher não tem nenhuma aula de listening, nenhuma aula de speaking. É o inglês que é eternamente teórico. O meu inglês, ele é mais teórico 3 meses. Que é uma estratégia. Que eu tô te alfabetizando. Só que imagina, em vez de 3 meses, 3 anos eu nunca dar speaking. Eu nunca dar listening, eu nunca converso com você, eu nunca te dou um áudio. Aí, né, é palhaçada. O que você acha? Eu acho uma sacanagem. Então, A 3 pessoa anos, já velho. passa inglês há 3 anos. Mas é tipo a pessoa que está tentando bater a cara no muro, achando que uma porta vai abrir, mas é igual quando saiu as novas versões de estudo para o inglês e começou a, tipo assim, né, democratizar mais esse conhecimento, que começou a refutar algumas escolas que sempre tinham os níveis deles lá, que cada um funciona de uma forma diferente. Igual, por exemplo, essa pessoa, por exemplo, depois de 3 anos, a frustração que vai estar nela é muito grande quando ela vê que não conseguiu nada do inglês. Ela já perdeu dinheiro, está O tempo. frustrada e o principal, perdeu o tempo de vida dela no conhecimento. Marcos, mas ela não perdeu tudo, ela tem uma base ali. Pode ser que sim, mas se você tem 3 anos de inglês e você não consegue entender uma palavra em inglês, uma frase, alguma coisa, me desculpa, mas você começou muito errado, cara, porque você tem que entender pelo menos alguma coisa, você tem que começar a falar alguma coisa em 3 anos, porque se em 3 anos você não conseguir isso, mano, desculpa, mas eu acho que você tem que rever muita coisa mesmo assim. Eu acho que foi muito legal que está abrindo muita a porta, sabe? Tem vários tipos de professores hoje em dia com dinâmicas diferentes, para você não ficar dentro de uma sala de aula e aquela coisa, né? E ver lá o trem uma vez no sábado, 2 horas por dia, e depois só no outro sábado, aquela coisa, né? E não pegava o caderno durante a semana. Você tem que estudar um pouquinho todo dia. Então, vamos lá, ó. O jeito que eu trabalho. 3 meses só de alfabetização, as coisas mais essenciais. Que aqui as pessoas elas têm muito medo, estresse, sabe? De falar e ouvir. Então eu tiro esse estresse. Eu dou tudo que é mais básico. Então eu só alfabetização, só ler e escrever. No máximo a pessoa ela vai lendo os exercícios, ela tem que falar em voz alta. Então é os primeiros contatos com o inglês. Então aqui é alfabetização em 3 meses. O resto eu não estipulo muito tempo, vai muito de eu sentir o aluno, né? Do aluno ele entender a importância da metodologia.
Aqui, no caso, depois, leitura de textos, né, para você praticar mais a pronúncia, aprender mais palavras. Aí, tipo, o que eu tô fazendo? Eu pego o texto, eu pego um pedacinho do texto, eu faço uma pergunta, tipo, a fulana tem 30 anos. Eu chego, how old is she? Quantos anos tem ela? Para a pessoa ser obrigada a pegar naquele parágrafo e achar a informação que eu quero. Então a pessoa já começa com listening, que é a habilidade mais importante. Depois que eu sentir que a pessoa já está mais madura, aí começa a jogar áudio conversação, entendeu? Então é basicamente o meu curso é dividido nessas 3 etapas. E eu prefiro realmente, eu gosto muito mais assim, de trabalhar com os básicos e os pré-intermediários, porque eu gosto de ter essa jornada desde o começo. Pegar uma pessoa do meio do caminho, a pessoa ela não te leva tão a sério. Agora, quando a pessoa começa a ver o desenvolvimento que nem você viu, né? Depois de 3 meses, quando começou a speak, aí você começou a pensar, putz, as coisas que ele me ensinou lá atrás, que eu não fiz, fez falta. Aí você começou a correr atrás de prejuízo, isso beneficiou o seu speaking. Entendeu? Que você estava falando mais inglês em 5, 6 meses comigo do que as alunas lá 3 anos. Por quê? Porque elas não falavam nada. E aí? É, muito isso mesmo, cara, muito isso. Foi na ferida mesmo, cara. E, tipo assim, 3 meses de gramática, por exemplo, em relação ao que você vê por aí, é muito pouco mesmo. E é tipo assim, é o essencial para você já, tipo, tentar falar alguma coisa, para você entender alguma coisa. Não é que é 3 meses assim, ah, vou te dar 3 meses de gramática. Não. É tipo assim, eu quero que você fale inglês, mas se você não tiver pelo menos o mínimo de gramática, de estruturação, não adianta nada tentar forçar uma coisa a entrar na sua cabeça. Porque a gramática são regras, é uma teoria, só que eu vou lá e aplico essa regra. Então, eu dou muito exercício durante a aula e eu cobro muito a lição. Então, a teoria jogada na prática são outros 500. Você entender as Diferente do pessoas. que muita gente pensa, seguir regras nesse Tá caso, bom? é muito mais fácil de você evita ficar sofrendo também. Você tá, tipo assim, que eu acho, tipo assim, tá certo, sabe? Quando você fala uma coisa assim, será que tá certo? Não tá? E quando você fala assim, mano, igual você mostrou esse slide, por exemplo. Mano, quando você fala isso, ah, se eu fizer isso, vai estar certo? Você falou, vai. Aí você pode errar na pronúncia, mas que vai estar certo, vai estar certo. 3 elementos de uma frase. Eu dei essa formulinha básica para você entender a lógica do inglês. Sujeito, verbo mais complemento. Então eu falei assim, eu sabia que eu estava ocultando essa informação, mas agora eu vou te dar essa informação, tá? Que é assim, uma frase funciona em inglês tem pelo menos 3 palavras. Tá certo? Tá. Mas pode ser menor, pode ter 1 ou 2 palavras. Eu vou te ensinar aqui essa próxima coisa aqui, ó. Que assim, é uma comunicação eficiente com uma mísera palavra. Imagina silêncio, não ter contexto nenhum. Aí eu chego para você e falo sim. Você vai pensar sim o quê? Eu falo não. Você vai pensar não o quê? Aí eu aqui, ó. Eu bati aqui. Ai! Ah, ele tá com dor, mas eu não entendi o que aconteceu. Aí a comunicação eficiente com uma palavra. Porque eu fiquei falando verbo, 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 verbo. Agora eu vou provar para você como que uma comunicação eficiente é com uma única palavra, que é o seguinte, eu chego para você, eu falo coma, beba, entra, sai, fala, entendeu? Tudo isso que eu estou usando é um verbo. Então você, pelo menos você tem a noção do que eu quero que você faça, entendeu? Então, tudo isso que eu fiquei falando de verbos, a comunicação eficiente mais curtinha é com um único verbo, que na gramática chama imperativo. Aí, por exemplo, 2 palavras, né, que eu tinha te falado 3, coma maçã, ou seja, eu corto o sujeito. Não, você tem que comer maçã. Não, só coma maçã, eat apple. Entendeu? Então, essa questão do imperativo, você usa uma palavra ou 2, você já consegue já se comunicar bem. Já tinha parado para pensar assim? Não, mas é muito diferente, né? Aí aqui a gente vai. Eu quero que você faça um exercício aqui para antes da gente dar tchau. Então, aqui as revisões das 6 estruturas mais importantes do inglês: presente simples, presente contínuo, passado simples, passado contínuo, futuro simples, futuro contínuo. Você está enferrujado? Então, eu vou começar com os mais fáceis: o presente contínuo, o passado contínuo e o futuro contínuo. Então, vamos lá. Aqui é a questão das fórmulas que eu passo para os alunos. Aí você pensa assim, mas que raio é isso? Você está pegando uma língua e transformando numa, como é que fala, numa ciência exata? De certa forma, sim. Por quê? Porque não adianta só você, tipo,
Ah, como é que eu vou aprender frutas? Banana, apple, papaya. Sabe, você vai aprendendo palavras soltas. Tá, mas como é que eu vou juntar isso numa frase? Então, essa é a questão da fórmula. Na maioria das vezes, uma frase em inglês funcional, ela vai seguir esse espaço. Tem exceções? Tem. Mas na maioria das vezes, tem esse espaço. Então, por isso que eu dou fórmula para as pessoas, os verbos que tem que dar, tem que usar, e em qual ordem vai tal coisa. Então, aqui, vamos pegar aqui rapidinho. O presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo. Resumidamente, o que é mais importante? O verbo to be com o verbo com ing. Lembra disso? Sim? Uhum. Não? Sim. Tá? Verbo to be com o verbo ing. Em ing, verbo no gerúndio. Exemplos: trabalhando, comendo, bebendo, fazendo. Beleza. Isso. Aí, vamos lá. Vamos para uma leitura rápida aqui que já está quase dando uma hora. Frase positiva, ó, sujeito. Depois você vai ter que colocar o quê? Verbo to be no presente. Am, is, are. Depois verbo com ing, só depois o verbo da frase. Pronto, você já tem um modelinho pra você já conseguir montar a sua frase de maneira eficiente. Negativa, a mesma coisa, só que você coloca o not depois do verbo to be. Beleza, já entendeu a diferença de um pro outro, positivo ou negativo. Aí a pergunta, aquela coisa, a inversão. Verbo to be primeiro, um dos três, depois o sujeito e o resto vai igual. Depois a gente vai fazer exercício. Você vai ter que montar a frase para mim. Aí o passado, ó, é a mesmíssima coisa, ó. Am, is, are é o verbo to be no presente. Aqui o was, you were é a mesma coisa, só que no passado. Entendeu? Então tá correlacionado. Verbo com ing, complemento. Aí aqui, negativo, was, you were, mas not, mas verbo com ing é complemento. Então você começa a perceber um padrão. A pergunta no passado contínuo. Inverter o sujeito com o was, you were. Aí aqui o futuro. O que você precisa para o futuro? O will. Então você simplesmente vai pegar o be e o ing e acrescentar mais o will. Então aqui, ó, sujeito mais will, mais be, mais verbo com ing, mais complemento. Negativando, o will mais o not, mais o be, ing, complemento. Pergunta, inversão do will com o sujeito. Então você vê aqui como segue o mesmo padrão? O presente contínuo, passado contínuo e o futuro contínuo? O que você achava das fórmulas? Você conseguia entender por que eu dava isso? Cara, no início eu me perdi um pouco, mas depois eu realmente vi que dessa forma aí fica muito mais fácil entender o sentido de formular a frase mesmo. Tipo assim, quando você falou, uma coisa abstrata se torna uma coisa mais exata de se fazer. Isso, primeiro na teoria e depois na prática. Eu tenho que botar a rodinha na sua bicicleta para depois você andar. Beleza. Aí depois eu vou editar isso aqui, eu coloco as frases. Então vamos lá, ó. A frase, você está trabalhando muito. Então eu quero que... Isso aí eu botei no presente. Então eu estou afirmando, botei no presente contínuo. Eu quero que você monte agora, você está trabalhando muito. Presente contínuo, frase positiva. Monta isso aí para mim. Você está trabalhando muito, vai. Se vira nos 30. You are working. Você lembra muito? How do you say this? A lot. Então, you are working a lot. A lot. Yes. Beleza. Então, você viu, ó. Você estava enferrujado. Você lembrou as principais partes e só confundiu o quê? O complemento. Tudo bem. Você viu como uma coisa foi funcional? Você colocou um negócio very much, uma coisa assim. Tá errado, tá, mas eu ia conseguir te entender. Entendeu? E você viu como o exercício que você fez lá atrás, agora você conseguiu manter? Você sabia usar os verbos bonitinhos, montar a frase no começo. O problema tá só no complemento. E mesmo assim, não ia atrapalhar para eu entender o que você disse. Então, you are working a lot. Nega isso aí para mim. You are not working a lot. Pergunta. Are you working a lot? Isso aí. Aí, beleza. Eu peguei uma frase bem neutra, principalmente na questão do complemento, né? Que eu não coloquei hoje, ontem, amanhã, para não dar problemas, tá? Porque eu quero que você pegue a mesma coisa, você está trabalhando muito, aí você me deu aí as 3 versões do presente contínuo dessa frase. Você vai pegar essa mesma frase
e vai agora montar. Você estava trabalhando muito. Você vai jogar agora no passado contínuo, no positivo. Vai. You were working a lot. Were. Só a questão da pronúncia. Were. Were. You Isso. were. You were working a lot. Working então você vê a mesma coisa, jogou do presente pro passado. Não foi nenhum problema. Aí nega isso aí pra mim. You were not working a lot. Isso. Aí aqui é a questão da pergunta. Were you working a lot? Isso. Aí aqui, ó, vamos jogar pro futuro aqui, isso aqui. Você vai estar trabalhando muito. Lembrando que esse be não conjuga. Aí, vamos ver se eu lembro aqui, né? You will. O be seria o verbo, não, né? Are, né? Então, o be não conjuga. You will be. Não conjuga nesse caso. Por causa que é influenciado pelo modal. Se o modal não mexe, o be não mexe também. Uhum. Seria então vamos lá. You will be working a lot? Isso. Que lembra que o modal não conjuga. Isso vai afetar o verbo to be do lado. Então você não precisa mexer, você deixa no infinitivo, tá? Entendeu? Então é só aquela questão assim de você lembrar coisinhas bobinhas, mas esse depois você pega facinho. Aí vai as outras duas aí negando. You will not be working a lot. Isso. E a pergunta? Will you be working a lot? Ótimo. Agora, para a gente terminar a live, rapidamente aqui a gente vai passar presente simples, passado simples, futuro simples. Então tá quase no fim. Então eu deixei as piores para o final porque são mais confusas. Então presente simples. Sujeito mais o verbo. Eu botei entre parênteses esse S. Lembra da questão do do e do does? Quando é reshit tem que colocar S no verbo? Sim. Então, porém, entra uma pegadinha, né? Porque como a gente está falando de you, deixa eu ver. You work a lot. Eu deixei aí uma coisa genérica. A forma é uma coisa genérica para você usar para todas as situações. Aí depois, negativo, você usou o do e o does, dependendo do sujeito, e o not. O verbo não precisa estar com S, né? Porque aí no caso o does estaria presente. Depois a pergunta, a inversão, verbo também sem S, no presente, né, obviamente. O passado, aí aqui também tem a questão confusa. Por exemplo, se falar você trabalhou, you worked. Só que quando você nega, you did not work. Então o did no passado, o work volta pro presente, para a questão do infinitivo. Né? Aí não precisa do ed. Aí a pergunta é a mesma coisa. Did you work a lot? E o futuro aqui, né? Lá atrás você viu lá, o verbo to be não mexe, não conjuga. Então aqui simplesmente você só vai usar will com work, né? No exemplo dado. Aí depois o will, not verbo e a inversão. Tudo bem? Deu para revisar rapidamente? Então aqui, ó, você trabalha muito. Essa é a frase que eu peguei para você. Então você trabalha muito. Então mantenha aí o a lot de complemento para facilitar a sua vida. Aí você vai pegar essa frase e bota no presente simples positivo. You work a lot. You do not work a lot. Isso. E a perguntinha? Do you work a lot? Isso, entendeu? Viu como é simples? Se você segue a forma padrãozinho, você começa a entender o que você tem que fazer para frases curtas e simplesinhas. Aí você começa a dar os seus primeiros passos para conseguir entender textos, o que as pessoas estão falando. Agora, ó, passado, tá? Você trabalhou muito. You worked a lot. Isso, worked. Isso aí, você pronunciou o ed no final. Maravilha. Aí, agora negando, você não trabalhou muito. You did not work a lot. Isso, aí você parou no K, não falou o ed. Beleza. Correto. Aí a pergunta, tá indo maravilhoso, isso. E a pergunta? Did you work a lot?
O futuro simples. You will work a lot. Isso. Aí eu negando. You will not work a lot. Uhum. Will you work a lot? Topzera. Marcos, brigadão, tá? Olha, Espero te ver aqui em outras oportunidades.